Paz do Senhor, irmãos, boa tarde, boa noite. É boa tarde, boa noite, está quase virando, né? Está na metade, amém? Vamos agora, para a palavra do Senhor nessa noite, já iniciando esse culto. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 4. Hoje eu quero falar sobre a apostasia silenciosa. Amém? Ontem nós tivemos um culto ali no lar, do lado lá de casa, no vizinho, no Antônio. E a palavra que o pastor deu foi muito interessante. Hoje pela manhã, a ministração da irmã Graziela também falou muito. Agora o pastor na abertura do culto tornou a falar novamente. E então está assim, evoluindo para a palavra de agora. Eu não sei a próxima que vai vir, como é que vai chegar, mas até aqui está evoluindo, o assunto. Amém? Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 4. Colossenses é a carta de Paulo, onde ele trabalha muito com a exortação. Amém? E depois das exortações ele faz agradecimentos, ele enaltece figuras importantes no seu ministério que fizeram sentido na sua caminhada cristã. Então eu quero te convidar a ler capítulo 4, que nos diz assim a partir do versículo 7, amém? Capítulo 4 de Colossenses, a partir do versículo 7, diz assim: Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console também o vosso coração, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o, e Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão. São estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúda-vos Epafras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre com vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou o testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Herápolis. Saúdo-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação de minha mão, Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões, e que a graça seja convosco. Amém. Amém? Que final de carta lindo, onde ele nomeia os seus cooperadores, exalta um papel fundamental. Aqui nós temos figuras importantes, já faladas durante as cartas de Paulo, em Atos dos Apóstolos, mas chega aqui uma figura curiosa chamada Demas, ou Demétrios, ou Demétrio, Quem nunca ouviu falar desse nome, Demétrio, para nós aqui aparece como Demas. Demas era supostamente um grego, pela sua biografia pouco conhecida, pouco procurada, pelo que pesquisaram, acharam ali um grego, uma pessoa criada em Tessalônica, provavelmente, filho de agricultores, uma pessoa muito bem relacionada entre os comerciantes, uma pessoa preocupada com o bem-estar social, com a economia, com as situações da sociedade, enfim. Quando nós olhamos por esse aspecto, nós vemos um exemplo de um cidadão que veio a ser agraciado, provavelmente,
durante o evangelismo de Paulo naquela região, mais provavelmente no tumulto em Éfeso, né? Quando Paulo teve que fugir, ser expulso para não morrer, e ali houve conversão de várias figuras importantes, pessoas, né, de grande influência, e com elas provavelmente Aristarco, Onésimo, o próprio Demas e outras figuras. E me veio à memória aqui quando a gente recebe a fé, quando a gente recebe a Cristo nos primeiros momentos, a gente começa a ser empolgado com aquele sentimento de novidade de vida, não é verdade? A gente está naquele primeiro amor, naquele auge, naquele fogo, é naquele momento que a gente tem coragem de ir na praça e pregar o Evangelho, e ser expulso às vezes do meio social, por causa da palavra que nós levamos, né? Aquela intrepidez para pregar, aquela autoridade, né, Fábio? A gente buscando aquela homilética, aquele jeito de pregar bonito, de fazer, evidenciar aquilo que está dentro de nós, né? Como uma aventura espiritual. Ali nós vamos buscar Deus pelas madrugadas, vigílias a fio, né? Buscando o poder, o renovo. Eu quero o batismo com o Espírito Santo, eu quero falar em língua estranha, eu vou buscar os dons espirituais, eu quero os 9, né? Os meus amigos de evangelho eram assim, nós fazíamos propósitos, nós queremos ser usados nos 9 dons, né? Esse mês de março passado, eu tive o prazer de visitar a cidade onde eu cresci, adolescente, onde me converti, né? Maceió, capital de Alagoas. 30 anos sem voltar lá, eu pude voltar agora no mês de março. Eliseu foi comigo, a Adriana, a Márcia, fomos lá passear, rever os amigos, e passamos um dia incrível, né? Com o Washington ali da padaria, com a irmã Margarete, que estão lá fazendo missões, pastor Júnior, sua esposa. Fizemos um churrasco, tive o prazer de receber ali o pastor Júnior, né, Cícero Júnior, pastor presidente da AD em Penedo, um grande trabalho das Assembleias de Deus em Penedo, Ministério Betel, e ele é pastor lá, e faz um grande trabalho, e o Júnior se batizou comigo, foi meu irmão, de evangelismo de ônibus, de evangelismo de praça, de evangelismo de calçada. Recebemos batismo com o Espírito Santo juntos, descemos as águas juntos, né? Nós começamos a caminhada na fé juntos, e hoje eu poder chegar lá e encontrar ele um pastor presidente, um líder, né? De um grande trabalho, um trabalho maciço, muito bem estabilizado, estruturado. Essa semana eles inauguraram em Penedo a primeira escola cívico-militar, pela mão do pastor Júnior, foi ele que implantou, juntamente com o deputado federal, com vereadores da cidade, com o prefeito, iniciativa privada. Está lá inaugurada a primeira escola cívico-militar, né, daquela região ali do São Francisco, do Delta São Francisco. E para mim é um prazer muito grande ver que Deus fez, né, na nossa caminhada, e hoje olhar para pessoas que cresceram na fé com a gente, que aceitaram a mesma fé, aqueles amigos lá do mundo que se renderam a Cristo naquela vontade de crescer. Deus abençoou, Deus fez alguém na obra, Deus prosperou na obra, Deus usou na obra, e para a gente é um prazer muito grande ver isso, né? Depois de 30 anos, a gente chegar lá e encontrar essa cena, né? E aí para nós é muito prazer, mas no meio desse auge, desse reboliço da fé, dessa onda de salvação, né? As pessoas aceitando a Cristo, vindo para Cristo, naquela empolgação, naquela alegria, querendo receber novidade de vida. Eu quero ouvir Deus falar, quero ouvir Deus usar, eu quero ver cura, quero ver milagres, amém, aleluias. Mas, infelizmente, quando Paulo ele começa a escrever as outras cartas, você vai vendo o cenário mudando, e quando você vê a mudança de cenário desses personagens, a mudança de postura, eu sempre falo que servir a Deus é um problema de postura, né? É uma questão de postura. Enquanto você estiver na postura correta, Deus vai te abençoar. Se você sair da postura, você vai perder a bênção, você vai perder a salvação, né? Então tem que manter a postura. Eu admiro aqueles guardas, né? Aqueles guardas imperiais, esses guardas que ficam nos castelos, principalmente em Londres, ali aquela guarda londrina, né? Da majestade, aqueles caras chegam lá, brinca com eles, tira foto e tudo, e o cara nem pisca, né, pastor Nelson? E a postura firme ali, né? Às vezes você chega no meio militar, o
comandante, os graduados ali, o alto escalão, quando vai cantar o hino nacional, eu brinco com a minha esposa, o mosquito pode passar onde quiser ali, que você não vê mexer nem o uniforme dele, mexe, né? Aquela postura, estátua ali, você não vê o cara nem respirar, né? A postura. E o reino de Deus é mais ou menos isso, sabe? A gente vai buscando imitar a Cristo, a gente vai buscando estar próximo de Cristo e ser parecidos com Ele, de tudo, né? Nas opções, nas escolhas, na hora de resolver problemas, igual o Eduardo falou, quando chega a luta, nós buscamos em Deus, nós oramos, colocamos diante do Senhor, cremos que Ele vai fazer, acreditando, tentando ver se conseguimos chegar à postura de Cristo. Esses cooperadores citados aqui em Colossenses 4, ali no início da cadeia de Paulo, Paulo estava no início da sua prisão em Roma, e ele escreve essa carta, mostrando a importância desses papéis dentro da igreja, do trabalho importante que esses homens e mulheres prestavam diante do Senhor, enaltecendo, valorizando esse trabalho. Mas a obra está crescendo, a obra está evoluindo, enquanto Paulo está preso, outros estão pregando nas cidades, fazendo a obra, dando sequência àquilo que ele começou. Portanto, eu quero te convidar também a ler Filemão, capítulo 1, versículo 24. Se você puder colocar para mim no telão, tem como? Filemão, capítulo 1, versículo 24. Paulo, ele continua mostrando a importância desses líderes, desses homens, dessas mulheres que se dispuseram a fazer a obra do Senhor. E quando chega aqui, ele diz assim: assim como Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. Aqui Demas, ele já é praticamente promovido a um grupo mais seleto, né? Esses homens já participam de um grupo mais próximo de Paulo, já de uma hierarquia mais elevada, né? No ministério de Paulo, no evangelismo, no trabalho das igrejas. Veja que ele evoluiu, ele era um auxiliar, de repente agora ele está ao lado dos grandes nomes de cooperadores e pastores, de bispos que estão com Paulo nesse trabalho. Parece bonito, está evoluindo, está crescendo, está ganhando nome, notoriedade. E de repente, você vai abrir para mim aí, por gentileza, Timóteo 4, versículo 10. Acontece algo inesperado, talvez esperado, mas não previsto, né? De alguma maneira pode acontecer, mas logo com ele. Mas por quê, né? Aí Paulo, escrevendo a Timóteo, no 2 Timóteo, capítulo 4, 10, perdão, 2 Timóteo 4,10, que diz: pois Demas, por amar este mundo, abandonou-me, ele partiu para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Se vocês puderem colocar na King James, a versão King James, aquela expressão ali, amou, né? Amar este mundo, é muito interessante mostrar que Demas, ele ascendeu ao ministério, ele foi promovido, ele cresceu, ele fez um trabalho, mas de repente Paulo mostra ele um desviado. E Paulo dá a causa do seu desvio do evangelho, porque ele amou demasiadamente. A palavra diz que ele amou o presente século, isso há 2000 anos atrás. Paulo, usando nas suas palavras, disse assim: porque Demas amou o presente século. Em outra versão ele diz assim: amou mais o mundo secular, como na King James. Eu achei essa versão mais clara, né? Porque Demas, ele foi seduzido, né? Ele foi conquistado pelos desejos do mundo secular. Não há problema nenhum em você buscar, talvez igual o pastor hoje de manhã falar de uma faculdade, uma formação de qualidade para o seu filho, para a sua filha. Não há problema nenhum, desde que você não o tire do altar. E aí veio a calhar a palavra, né? Porque Demas foi tirado do altar, porque ele amou mais as paixões do mundo secular, amou mais o presente século. Ele valorizou muito mais aquilo que estava diante dos seus olhos, e nisto ele abandonou o evangelho, ele se apostatou da fé, né? Apostasia não é simplesmente um afastamento, um desvio,
mas é um afastamento deliberado, consciente, proposital, opcional, né? É como se você estivesse no Evangelho fazendo a obra e de repente você descobrisse que Jesus não é o Messias. Como eu vi hoje, né, num vídeo, um rabino, e ele tentando mostrar que Jesus não é o Mashiach, que Jesus não pode ser adorado. Aí ele usa aquele texto de Jesus no deserto, dizendo que ele olha para Satanás e diz assim: olha, está escrito que somente Adonai adorarás, ou seja, o Pai, somente a Deus adorará e a Ele prestarás culto, né? Não eu, o Filho. Ele deturpando o texto, porque o texto não diz assim. Jesus, ele faz uma referência a uma palavra já escrita, ele diz assim: lá está escrito que somente a teu Deus adorará. Ele não está se referindo como pessoa, mas ele está referenciando um texto já escrito, está usando uma entrelinha. E ali o rabino faz um trabalho assim que desqualifica Jesus, né? De alguma maneira ele fala que não aceita a adoração a Yeshua. O Jesus cristão não é o Salvador, ele não tem o poder, ele não pode fazer, ele pode receber um louvor, um elogio, pode, mas a adoração nunca, e por aí vai. Ou seja, a apostasia é um engano, né? É conquistado de desejo próprio. Ninguém te forçou, ninguém te força a tomar uma decisão deliberada, né? E a Bíblia fala sobre a apostasia de uma forma muito dura. Ela fala assim que dificilmente, uma vez iluminados pela palavra, não é assim que Paulo diz? Dificilmente, quase impossível, que uma vez iluminado pela verdade da palavra, você volte, né? Após se desviar, se apostatar, você consegue voltar. Dificilmente. Apostasia é um pecado que a gente podia colocar como aquele pecado que não tem perdão, né? Como blasfêmia com o Espírito Santo, que é o pecado que não tem perdão, né? Aquele pecado que te exclui da presença de Deus, porque não é um pecado acometido, mas é um pecado deliberado. É um pecado que você desejou cometê-lo, você desejou se afastar. E Demas, ele se afastou, se apostatou, porque ele amou o presente século. Ele amou as coisas deste mundo, de tal forma que ele desgrudou do Evangelho e foi viver a sua vida secular em outra cidade. Ele afastou-se da presença de Deus, né? Hoje, quando você vai ao Instagram, vai ver vídeos e tal, é muito comum você ver. Essa semana eu mandei para o pastor Lenilson, um cara sentado, o cara estava até com alargador, cheio de tatuagem, bigodão, barbudão. Você olha, o cara não é crente, né? Por causa do estereótipo. Aí eu até assustei quando ele falou assim, ele pegou a Bíblia e sentou numa calçada, acho que Bíblia de banquinho, que ele colocou assim, Bíblia de banquinho. Vou te dar uma aula de Bíblia de banquinho. Ele sentou no banquinho, na calçada, e falou assim: você hoje está naquela onda de que não precisa ir na igreja, não é? Você pode servir a Deus em sua casa. Igreja é enganação, é lugar de pastores que roubam seu dinheiro, que te enganam, que buscam poder. Aí ele abriu a Bíblia e foi dando uma aula e disse: você está enganado. A igreja é a única instituição onde você consegue se socializar de verdade. A igreja é um lugar que te valoriza. A igreja é um lugar onde você vai encontrar verdadeiros irmãos, verdadeiros companheiros de oração. E ele deu uma aula para esse povo que acha que ser desigrejado é coisa boa. Aí ele, no final do vídeo, ainda dá uma risadinha e fala assim: para pensar, né? A igreja é a família de Deus. Você precisa estar na igreja. A igreja precisa de você, né? Eu achei aquilo tão bonito, o final do vídeo me surpreendeu. Então, mostrando para nós que tem uma onda, irmãos, de pessoas hoje querendo ensinar a Bíblia deturpadamente, fora de contexto, né? Textos miraculosos, conhecimento coaching. Se a gente fosse listar, que é tantas ideologias, tantas filosofias, tanto sofisma colocado no meio do Evangelho. Isso está entrando dentro das igrejas e destruindo, minando as estruturas, né? Isso faz com que o crente, ele se sinta numa postura opcional. A postura no reino de Deus para muitos é opcional. Eu posso, eu não posso, depende,
né? É o tal do relativismo. O sangue de Jesus tem hora que lava o pecado, mas tem hora que não lava, né? Jesus pode batizar com o Espírito Santo, mas tem hora que ele não pode. Deus, ele é Deus de repente, mas de repente ele não, né? O diabo é ruim, mas dependendo da situação, e vai relativizando, vai diluindo o evangelho. Daqui a pouco esse evangelho não vale nada, não transforma a vida. Você quer um exemplo prático? Você vai ali na Eletromar, que é uma loja de construção, pede para fazer uma tinta bem cara para você. Uma tinta bacana, não é? Ele vai fazer uma tinta, a lata de tinta, quase R$1.000 você vai pagar nela. Mais cara que tiver. Você chegar em casa e você pegar recipiente e começar a deitar água nela e diluir, vai chegar uma hora que essa tinta vai valer R$1? Hein? Se essa tinta for sendo diluída, de que ela vai valer? Nada. Ela não vai mais pintar, ela não vai mais servir de nada. O evangelho em muitos locais está sendo diluído, porque tem muita gente amando o presente século e querendo trazer isso para dentro da igreja, querendo colocar isso dentro do evangelho, ensinando que o evangelho é algo bom, é algo light, é algo tranquilo, vamos viver desse jeito, porque o evangelho é graça. Mentira do diabo, está sendo diluído as bases da salvação, um evangelho que não transforma o caráter mais, que não muda o ser humano não tem vergonha mais de pecar. O cara foi lá no show da Lady Gaga, um ex-BBB aí que disseram que ele era evangélico, depois nas redes sociais chamaram, né, na orelha dele, chamando a atenção dele. Cara, você é crente, você indo no show da Lady Gaga, e ele querendo se defender ainda. Olha, você vê a cabeça do cara, ele tinha que cavar um buraco e enfiar a cara dentro de vergonha, não é? E se converter de verdade. Mas e o tanto de gente que está fazendo isso e achando que está certo? O pastor usou agora uma figura de linguagem no escudo, dizendo assim, ó, pegando na Bíblia: aquele que acha que está de pé. Você já parou para pensar? Vamos fazer um exercício de lógica aqui um pouquinho. Procura na sua mente qual foi o dia que você achou que estava de pé e você não estava. Será que você já passou por isso alguma vez? Diz para mim. Já passou isso na sua cabeça? Você, rapaz, um dia eu achei que eu estava de pé, quando eu assustei eu estava deitado. Já aconteceu isso com você? Acho que nunca, né? É algo impossível de acontecer, a não ser que você esteja dormindo. Às vezes a gente está dormindo assim, esticado na cama, aí você sonha que está pisando num degrau, o degrau some, você, né? Ah, ainda bem que eu estava dormindo. Aí você acorda na hora, né? Aquele choque, aquele pisado em falso, não tem? Aí a sua esposa ou quem estiver perto fala assim: nossa, que arranque foi esse? Não, achei que eu estava pisando num buraco. Só se você estiver dormindo, irmão, acorda. A igreja precisa estar acordada, como as virgens ali com a lamparina acesa, esperando a hora que o noivo vai chegar. Aleluia! Mas o mundo quer nos fazer cochilar, fechar os olhos para a realidade. As paixões do mundo cegam o nosso entendimento, ofuscam os nossos olhares espirituais. É como se tivesse embaçado uma gota d'água, né, no obturador da câmera. Se tiver uma gota d'água ali, acabou sua foto, vai ficar só água, não vai ver nada, embaça tudo. Assim está a visão de muitos dentro das igrejas. Acham que não tem nada a ver. Às vezes é uma festa mundana do carnaval. Quando pintou o carnaval, aí a gente vê aquele monte de gente deslocando o carnaval. Pastor na Sapucaí abrindo o carnaval com aquele derrame de sangue a ídolos, gente pintada de demônio. Vocês viram aquilo? E os caras chamando os Oxum, os orixá, e o pastorzinho lá de branco dizendo que quem condena carnaval está errado, que carnaval é do povo do Rio, que nós crentes temos que aprender que o carnaval é de Deus. Vocês viram isso, irmão? Está lá o vídeo, não são palavras minhas. Aonde chegamos? Olha o que somos capazes de fazer, achando que estamos certos. É o que o pastor falou. O cara acha que está em pé, mas ele está prostrado. Coitado, aquele que acha que está em pé. Eu nunca parei para pensar nessa palavra, mas que palavra, né? Que Paulo achou. Qual foi o momento que você achou que estava de pé e você não estava? É difícil até entender essa palavra. Será que pode? Mas para mostrar a nossa realidade, a realidade da igreja no mundo hoje.
Hoje é uma onda de apostasia silenciosa. Antigamente a apostasia era gritante. As pessoas iam para a praça gritar, né? Que descobriram uma outra fonte de salvação, né? As pessoas iam para fora, para os meios de comunicação da época, né? Que eram as praças, os jornais, as publicações, né? Em papel, para poder mostrar sua apostasia, declarar sua apostasia. O diabo trabalhou e conseguiu colocar no meio da sociedade crente, né, cristã, uma apostasia silenciosa. Esse é o problema. Há poucos dias nós estávamos conversando sobre a crise respiratória aguda grave, que é essa pneumonia que está lastrando para o Brasil afora. O problema dela, irmãos, é que ela é silenciosa. A minha mãe morreu de câncer. Hoje é dia das mães, né? Primeiro, praticamente, dia das mães sem ela. E eu fico pensando, o câncer levou ela silenciosamente. Era no endométrio. Se tivesse visto antes, tinha arrancado tudo, ela estava salva. Estava aqui hoje. Mas foi tão silencioso que quando descobriram, já estava saindo para fora, estava em metástase. Já não tinha mais o que fazer. E o maior problema é esse, é que não há indícios, não há como se diz, pistas, né, de que o mal está te acometendo. Não há pista, você não demonstra, a apostasia está interna hoje. As pessoas acham que são, pensam que podem, quando na verdade estão sendo enganadas pelo diabo. Para terminar minha palavra, estava vendo lá o estudo de John Calhoun, né, um americano que fez o estudo do teste Universo 25. Você já viu falar do Universo 25? Não. Universo 25, século XIX, esse americano ele fez um socialista, né, um estudante do comportamento social e pesquisador. Ele pegou 4 casais de ratos, colocou dentro de um lugar totalmente fechado e deu a eles tudo que eles precisavam, se eles precisarem trabalhar, caçar, e, né, tentou reproduzir para eles o mundo ideal, o universo perfeito. Esses ratos poderiam comer, beber, dormir, só isso, eles não podiam fazer nada. Eles começaram a se proliferar, cresceram, mais ou menos uns 200, né? A comunidade se proliferou muito, e chegou um momento em que a sociedade de ratos, ela estava assim tão confortável, que elas começaram a perder o prazer, né? O sentido de estarem ali, já não se reproduziam, né? Havia caído bastante as ações sexuais dos ratos. Eles começaram a ficar mórbidos, começaram a ficar preguiçosos de alguma maneira, letárgicos. E quando foi se evoluindo o estágio da pesquisa, eles começaram a desenvolver o homossexualismo. Por quê? Porque já não tinha mais o desejo sexual entre macho e fêmea, né? Começou a aumentar a taxa de mortalidade dos ratos novos, a reprodução caiu quase que para zero. Eles começaram a praticar o homossexualismo e o canibalismo, porque a comida que estava sendo servida já não era uma coisa interessante. Olha que interessante. E por final, os ratos se comeram um ao outro, até o último que sobrou morrer. E ele repetiu isso, sabe quantas vezes? Em média 2 anos cada ciclo da sua pesquisa, 25 vezes. E ele foi fazendo testes simultâneos. Por isso que chama Universo 25. Por 25 vezes essa observação foi repetida, foi feita, para se apurar onde é que estavam os erros, os pontos vulneráveis, né? Para fazer o índice de veracidade da informação. Então, uma pesquisa científica. E hoje esse estudo de Cal, ele é usado para poder mapear atitudes sociais, né? Os sociólogos, os estudantes do comportamento social usam dessa pesquisa, desse trabalho científico, para poder apurar dados da sociedade. Olha que interessante. Então, irmãos, trazer para nós o que Demas trouxe, né? Que ele se apaixonou pelos prazeres do mundo, pelas coisas do presente século, pelas facilidades. Quer ver um dado interessante?
um CEO aí de uma empresa muito grande. Ele tem um programa na Cultura, né, na TV Cultura. Ele é um cara muito experiente, sábio, cara da área. E ele estava falando sobre a inteligência artificial. Pasmem vocês, o Brasil, inteligência artificial tornou-se caso de saúde pública. O que era uma ferramenta de estudo e trabalho, tornou-se um problema de saúde pública, né? Por quê? Porque aumentou os casos de pessoas que estão se apaixonando pela IA. Apaixonando, atração, emocional. Você já notou que ultimamente a IA, quando você vai usar ela, ela fica te elogiando? Ela fica dizendo que você tem potencial, que você é inteligente. Outro dia o Reuel veio rindo para mim e falou: pai, eu não estou acreditando. Eu falei: o que foi, Reuel? A IA, toda vez que eu vou mexer nela, ela fica me elogiando. Cara, que curioso. Eu falei: toma cuidado com isso não é à toa. E ele disse: pasmem vocês, seres humanos, se apaixonando pela inteligência artificial. As pessoas estão achando que a inteligência artificial conhece a sua intimidade a ponto de querer o seu bem. Ela não sabe nada, irmãos. O nome inteligência é um nome técnico, não diz nada da sua natureza. A IA, ela é treinada para fazer aquilo e somente aquilo. Tanto é que a regulamentação da IA que o Brasil está querendo pôr é um modelo copiado, mal copiado, bem mal feito do modelo europeu, que é o contrário do modelo norte-americano. No modelo norte-americano, você tem a questão dos direitos autorais. Você pode usar o que você quiser para treinar a sua inteligência artificial. Só que na saída, você é cobrado pelos direitos autorais. Você não é cobrado no treinamento, na entrada, mas na saída do produto, você é taxado pelos direitos autorais. O Brasil é o contrário. O Brasil quer taxar a entrada. Para você usar o material para treinar IA, você vai ter que ser taxado, pagar direitos autorais. Ou seja, isso vai estimular uma onda que o brasileiro gosta de dar um jeitinho, né? Já notou? O brasileiro tem jeito para tudo, irmão. Não tem jeito. Eles queriam taxar o Pix aí, o brasileiro já estava saindo pela tangente, né? Não adianta. Eles estão caçando um jeito do Brasil também fazer uma espécie de treinamento da IA, vamos dizer assim, igual às drogas, né? Contra a lei, ilegal, né? Alternativo, a palavra boa é alternativa, né? Isso vai dar uma bagunça, já vai agravar o problema que já está grande no Brasil. Você sabe por que nós estamos passando por isso tudo? Porque a nossa sociedade, ela está mal acostumada a ter excesso de direitos. Ela acha que o conforto é o melhor. Claro, todo mundo quer ter um conforto, mas tome muito cuidado com isso, porque quando Jesus nos chamou para a sua obra, Ele foi claro, Ele disse: quem quiser vir após mim primeiro. Não, aí Ele falou: compra um sofá e uma televisão de 42. Foi não? Hein? Um PC gamer? Um celular de quantos mil que é um iPhone hoje? 17, 14, 16? Não compra iPhone não, tá? Que você vai passar raiva. O iPhone bloqueou, acho que do 14 para baixo, bloqueou atualizações, transferências. Já não pode transferir titularidade, né? Já não pode passar de um para o outro. E agora vai bloquear um monte de app, de usos, a partir do 14, só vai funcionar os mais caros. Então sai fora, é rabo de foguete. Compra o Xiaomi, melhor celular que tem, tá? É o chinesinho, bom demais. Sai fora desse. Xiaomi é R$1.000. Você vai dar 17 mil, né? Para que isso, né? iPhone, né? Tira foto do mesmo jeito, fala do mesmo jeito. Mas olha, a nossa sociedade acostumou com o lucro. A nossa sociedade acostumou com o prazer, com o conforto. O cara não quer mais trabalhar na roça capinando, colocando cerca, tocando animal. Está difícil achar um cara que trabalha. Não está, Lindomar? Companheiro de trabalho hoje é difícil, irmãos. E se você fala no CLT, então é o mundo caindo na cabeça do cara. Ele quer 4x3. Ele não trabalha mais 6x1. Meu amigo, pelo amor de Deus. A gente dizia lá fora antigamente que carne de homem não dá pastel. Você sabe o que isso significa? Só os entendidos vão saber o mistério, né? Porque o negócio, né, ô Geraldo, é no suor mesmo, é no braço. Tem que mostrar que dá, que faz.
É a diferença que nós temos que marcar. Senão nós vamos virar igual aqueles ratos lá da experiência do Cal, né? Nós vamos ficar acomodados demais, meu irmão. Pera aí, ó. E você sabe de um outro dado interessante? No meio daquela sociedade de ratos mal acostumados, irmãos, antes deles morrerem, a sociedade era dividida em 2 grupos: mulheres que lutavam entre si e maltratavam a sua prole. Mulheres, isso está falando alguma coisa na sua mente? Mulheres que lutam pela sua causa. Olha, a sociedade de ratos lá no século XIX, lá no início do século XIX, mostrou isso, o comportamento. Mulheres que lutavam pelos seus direitos e maltratavam a sua prole, como é que é? Prole, né? Sua prole, seus filhos, seus parentes. Ou seja, negavam as suas obrigações para defender uma suposta causa feminista dos ratos. Viu como é que é interessante? E a segunda classe? Homens bonitos, pastor. Ratos bonitos, que só sabiam deitar, comer, deitar, comer, deitar, comer. Eles não eram sujos, não eram bagunçados, educados, bonitos. Está falando de que será, hein? A Bíblia lá em Apocalipse fala disso, não fala? Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os efeminados, os bonitinhos, né? Então tome cuidado, irmãos, a igreja precisa ser esclarecida. Nós precisamos voltar. Para finalizar a minha palavra, para a sua Bíblia em João capítulo 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. No Evangelho de João, capítulo de número 6, Jesus está falando com seus discípulos. E Jesus está falando bonitinho, com a voz branda, porque se Jesus falar grosso, eles iam processar Jesus no Sinédrio, porque Jesus, ele assediou, né? É isso mesmo? Hoje em dia, dependendo do jeito, né, Ailton, que você falar com o caboclo, ele te processa, porque assediou. Para falar grosso não, pastor, tem que falar fino. Aí Jesus, lá no capítulo 6 de João, versículo 60 versículo 60. Muitos, pois, os seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Versículos 68 e 69, 67. Então disse Jesus aos 12: quereis e vós também retirar-vos? Versículo 68. Respondendo-lhe, pois, Simão Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Pois tu tens as palavras da vida eterna. Amém? Quem que tem gozo para nos dar? Jesus. Quem tem vida eterna para nos dar? Jesus. Quem nós devemos seguir? Jesus. Amém? Coloque-se de pé nessa noite. Eu termino essa palavra dizendo: cuidado com a apostasia silenciosa. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não é fácil ter bom ânimo, mas ele disse: eu venci o mundo, vocês podem vencê-lo também. Ele disse: aquelas obras que eu faço, maiores coisas farão vós. E eu creio, amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Que nessa noite a palavra de Deus tenha tocado ao seu coração. Cuidado com o conforto deste século presente. Vigia, meu irmão. Seja crente. E a Bíblia diz: quem é sujo, se suje mais. Porém, quem é santo, se santifique ainda mais. Eis que cedo venho. Amém? É a palavra de Jesus. Senhor,
nós te louvamos nessa noite pela tua palavra, por este culto, por este louvor. O Senhor tem falado ao nosso coração sobre a necessidade de sermos servos verdadeiros do Senhor. Pai querido, repreende do nosso meio todo esfriamento, tira do nosso meio, Pai, todo sofisma, tudo aquilo que tenta nos confundir, Senhor, nos enganar. Faz-nos, Senhor Deus, servos e servas autênticos do Senhor. Coloca em nosso coração o temor do Teu Espírito, que nós tenhamos medo de pecar, medo de ir para o inferno, medo de ofender ao Senhor, ou ofender o nosso próximo, Senhor. Que o Senhor coloque o sentimento de Cristo em nós, e que como Paulo, Pai, o Senhor possa olhar para nós, e ver servos e servas verdadeiras e dignos, Senhor, de estarem de pé diante do Senhor. Nos ajude, Senhor, firma os nossos passos. Nós oramos assim, te agradecendo por tudo, no nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus e a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco agora e sempre. Todos dizem amém. Que Deus te abençoe.